Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar aqui dois elementos críticos no micro-ondas que pode fazer a queima do fusível. Primeiramente está esse capacitor de alta tensão. Quando ele entra em curto, ele causa a queima do fusível. O outro item que vamos abordar é a chave monitora, essa chave de 3 contatos. Ela também é um item crítico na queima do fusível do micro-ondas. Primeiramente, vamos focar aqui no capacitor. E se você está chegando agora no canal e gostar desse conteúdo, deixa um like, acompanhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal. Eu sou Paulo, do canal Paulo Soluções. Então, agora uma questão de segurança. O capacitor do micro-ondas, todo capacitor do micro-ondas, ele trabalha em alta tensão. Observe aqui, esse capacitor, na sua etiqueta, ele nos indica aqui. Ele trabalha até 2100 volts em corrente alternada. A sua capacidade de armazenamento de energia é 0,90 microfarads, com uma tolerância de mais ou menos 3%. E no seu interior, ele tem um resistor de 10 mega. Esse resistor faz a descarga do capacitor quando ele não está em uso. Porém, o modo seguro de lidar com micro-ondas é desligá-lo da energia com 2 chaves bem isoladas e não tocar na parte metálica da chave. A gente encosta uma chave numa parte do micro-ondas onde não tem a tinta e a outra chave a gente toca no polo do capacitor e toca uma chave na outra. Depois repete o procedimento, encosta no outro polo do capacitor e encosta uma chave na outra. E se for fazer um teste no capacitor e tirar os seus contatos, para não ficar em dúvida, é recomendável tirar uma foto antes. Feita essa observação de segurança, então vamos compreender aqui. No transformador aqui do micro-ondas, pode entrar 220 ou 127 volts, conforme a região. Mas na sua saída sempre sai uma alta tensão, em torno de 2000 volts. Então é uma região crítica que o capacitor ele está exposto sempre a essa alta tensão, o fator de exaustão do capacitor. E ele muitas vezes apresenta o curto. Para auxiliar como identificar um curto no capacitor, nós vamos utilizar aqui um multímetro. No caso aqui é um multímetro que nós vamos utilizar na escala de mega, ele faz a leitura automática. E eu trouxe 2 capacitores, um capacitor em condições normais e o outro que já apresenta um curto. Eles serão nossa referência para identificar um curto num capacitor. Então o primeiro teste que fazemos é encostar a ponteira num polo do capacitor e na carcaça. No visor do multímetro não deve apresentar marcação nenhuma. Então vamos fazer aqui nesse capacitor. Encosta no polo do capacitor e toca na carcaça. Ele não apresentou fuga nenhuma. No outro polo também não apresentou nada. Agora nós tocamos as 2 ponteiras nos 2 polos do capacitor. Aqui no visor do multímetro deverá aparecer uma numeração, vai zerar e vai apresentar uma numeração aqui que vai se elevando, indicando uma condição normal do capacitor. Então, encosta uma ponteira num polo e no outro polo. Ela zerou o início, inicia uma marcação que vai se elevando, indicando que esse capacitor está ok. Agora vamos nesse outro capacitor. Ele vai ser a nossa referência quando um capacitor está em curto. Ao tocarmos num polo do capacitor e na sua carcaça, não indicou nada. Tocando no outro polo do capacitor, também não. Agora ao tocarmos nos 2 polos do capacitor, observe no visor 1,4 ohms de resistência. Ou seja, é um capacitor em curto. Ele nessa situação faz a queima do fusível.
Feito essa verificação no capacitor, há outro fator aí que deve ser observado também, em questão de rendimento do micro-ondas, ou seja, a capacidade de armazenar energia do capacitor. Como observamos aqui, esse aqui nos indicou 0,0 microfarads de capacidade de armazenar energia. Porém, o capacitor trabalha aqui numa exaustão, numa alta voltagem. É um serviço bem esforçado dele. Com o tempo ele pode perder essa capacidade de armazenar energia. Devemos também verificar aqui a condição que esse capacitor está de armazenar energia. Para isso utilizamos aqui um capacímetro. Ele faz essa verificação, pois se o capacitor não estiver armazenando a carga adequada, o micro-ondas pode apresentar uma irregularidade. Então, numa escala aqui de 2 microfarads, vamos verificar a condição desse capacitor. Pondo aqui nos seus dois polos, vamos lá, 0,88. Então, assim a gente faz a verificação no capacitor da sua condição atual. Feita a verificação no capacitor, o nosso outro item será a chave monitor. Vou deixar uma dica: caso o seu micro-ondas ele esteja fazendo muito barulho e não esteja aquecendo o alimento, o problema pode ser o magnetron. Eu vou deixar um card de um vídeo que temos no canal, como testar o magnetron, que muitas vezes pode fazer o micro-ondas não esquentar o alimento. Então agora nós vamos testar aqui a chave monitora. O micro-ondas ele tem três chaves aqui: a primária com 2 contatos. Essa já é uma chave com 3 contatos, mas é usado 2. É uma chave que já foi trocada. Temos a monitora, que é o nosso objeto de teste, e a secundária. Essa chave secundária, ela é responsável por informar a placa se a porta do micro-ondas está aberta ou fechada. O teste que vamos fazer aqui na secundária, nós precisamos tirar aqui o contato, um dos contatos aqui do trafo do micro-ondas, senão o teste ficará inválido. O multímetro aqui na escala de bip sonoro, os testes são feitos do seguinte modo: uma ponteira fica aqui nesse primeiro contato da chave. Com a porta do micro-ondas fechada, deve ter um contato, um bip entre o primeiro e o segundo contato. Já com o terceiro não deve apresentar sinal nenhum. Agora, com a porta aberta, entre o primeiro e o segundo já não deve mais ter bip nenhum. E entre o primeiro e o terceiro deve apresentar um bip. Esse é um modo que ela deve apresentar no teste. Quando essa chave ela apresenta o curto seria do seguinte modo: vou reconectar aqui novamente o contato do transformador e vamos verificar aqui como ela apresentaria esse curto. Permanecendo a ponteira no primeiro contato, com a porta fechada, e pondo no segundo, apresentou um bip. Pondo no terceiro, também apresenta um bip. Com a porta aberta, entre o primeiro e segundo apresenta um bip, entre o primeiro e o terceiro também apresenta um bip. Esse seria o modo de curto nessa chave que faria com que o fuzil se queimasse. Se você achou esse conteúdo interessante, ele te auxiliou de alguma forma, deixa aquele like. E se ainda não for inscrito no canal e quiser acompanhar os nossos conteúdos, inscreva-se no canal. Eu sou o Paulo do canal Paulo Soluções, é um prazer ter você comigo. E muito obrigado por prestigiar este vídeo.
Um grande abraço, até o próximo vídeo.